Bom, vamos começar a nossa imersão de hoje com uma imagem bem brutal, na verdade. Pensa no som de um ferro quente chiando, aquele cheiro de fumaça e uma marca sendo queimada ali permanentemente na pele de um animal. Uhum. É uma imagem forte. É visceral, né? Muito violenta até. Mas historicamente era a única maneira de um fazendeiro, tipo, olhar para um pasto lotado e saber instantaneamente o que era dele, o que de fato lhe pertencia. Exato. E a gente olha para isso hoje e pensa, bom, ainda bem que a civilização evoluiu, né? Nós somos os fazendeiros nessa história, não o gado. Só que a nossa imersão de hoje vai argumentar exatamente o oposto. Que essa premissa está, na verdade, fundamentalmente invertida. Totalmente invertida. A evolução civilizatória não acabou com o pasto. Ela só digitalizou a coisa toda. O ferro quente de antigamente foi substituído por algoritmos. Nossa, e essa é a tese central. E eu diria profundamente perturbadora, que a gente vai dissecar aqui hoje. Nós mergulhamos no trabalho do analista comportamental Chase Hughes, num material chamado Somos Gado. Foi tudo uma mentira. É um título que já chega batendo forte. Sim, já chega com os dois pés na porta. O Hughes defende que a nossa experiência direta da realidade foi assim silenciosamente sequestrada. Uhum. Que o chão que a gente pisa e o ar que a gente respira no debate público não passam de uma realidade simbólica. Uma arquitetura que foi desenhada puramente para nos manter reagindo em vez de vivendo de verdade. O que é fascinante e assustador aqui é que a humanidade deixou de viver a realidade crua para habitar essa simulação feita de símbolos, né? Com certeza. Mas olha, antes da gente mergulhar nas engrenagens dessa máquina, vale a gente fazer um lembrete crucial para quem está nos acompanhando agora. Claro, muito importante. O autor ele toca em umas feridas políticas bem expostas, ele questiona a própria validade do espectro entre esquerda e direita, por exemplo. Então, o nosso trabalho aqui hoje não é defender um lado, não é validar uma ideologia ou invalidar outra. A gente não vai comprar essa briga. Exato. Nós vamos vestir nossos chapéus de analistas de sistemas, de psicólogos comportamentais. Vamos olhar só para a mecânica de controle que ele descreve, de forma imparcial. Isso. Estamos aqui para desmontar o motor do carro e ver como as peças funcionam, não para debater quem deveria estar no volante. Eu, como uma pessoa super curiosa e analista, quero entender a mecânica. E essa abordagem mais fria, ela é essencial, sabe? Porque se tem uma coisa que o Hughes descreve, é que essa mecânica opera justamente na nossa incapacidade de sermos analíticos quando a gente é provocado. O motor que impulsiona essa migração para a realidade simbólica começa, na verdade, com um conceito de marca. Então, peraí. Quando a gente fala de marca, a primeira coisa que vem na minha cabeça é marketing corporativo, né? Lógico. Um logotipo bonito, um slogan legal, a identidade visual de uma marca de refrigerante ou de um tênis. Mas o material puxa a gente de volta para a etimologia da palavra, não é? Exatamente. A raiz da palavra revela a função real dela. No inglês, a palavra brand, de onde vem o nosso famoso branding, deriva de uma palavra do nórdico antigo, que é bronder. E bronder significa literalmente queimar. Nossa, queimar. Voltamos ao ferro quente. Voltamos ao ferro. O objetivo original do bronder não era criar uma estética bonitinha para vender mais. Era estabelecer propriedade. Era facilitar a separação e a classificação do rebanho, porque o pastoreio exige, acima de tudo, previsibilidade. Entendi. Mas assim, classificar seres humanos como gado soa um pouquinho hiperbólico, né? Parece um pouco exagero no começo. É, porque, tipo, ninguém é arrastado para as redes sociais com uma corda no pescoço. A gente compra os celulares, a gente baixa os aplicativos, nós mesmos criamos os perfis. Tem um consentimento aí que o gado no pasto não tem. Tem. O consentimento inicial existe, sem dúvida nenhuma. Nós entramos de forma voluntária. Mas o que acontece depois que a gente entra nesse ambiente, aí é puro condicionamento operante. O argumento do Hughes é que o sistema usa essas narrativas e os algoritmos para mapear os nossos gatilhos. Ele não precisa de uma corda no pescoço, porque ele mapeia o que faz a gente reagir, o que estamos dispostos a defender com unhas e dentes e, principalmente,
quem a gente está disposto a odiar. O ferro quente de hoje, na verdade, é a aprovação social. Certo, vamos desempacotar isso. Isso me lembra muito a ideia de um terrário digital. A gente entra porque quer, mas o clima lá dentro é totalmente controlado por estímulos. Perfeito, é uma ótima analogia. E a regra básica da psicologia comportamental é que aquilo que é recompensado acaba sendo repetido, certo? Exatamente. Se a raiva gera mais cliques, a raiva vai ser repetida. Se a indignação gera curtidas, a gente se torna cada vez mais indignado. Os sinais de aprovação vão moldando a gente. E o efeito colateral disso é brutal. É o achatamento do indivíduo. Pensa bem, quando a gente aplica esses sinais de aprovação, tipo curtidas, corações, compartilhamentos, a seres humanos que são complexos, cheios de nuances, as pessoas começam a simplificar as próprias personalidades. Uau, Elas começam a virar caricaturas de si mesmas. isso. Elas exageram os traços que são recompensados por essa tribo digital e suprimem qualquer dúvida, qualquer complexidade que possa gerar uma punição pelo algoritmo. Ou seja, a nossa bússola interna, que antes perguntava, é isso que eu realmente sinto? Ela é trocada por como isso vai ser recebido e recompensado pelos meus seguidores. Cara, isso deve gerar um abismo psicológico terrível. Porque o Hughes descreve que quando essa performance externa que a gente cria não bate com a nossa experiência interna real, o resultado é um vazio universal. É um eco profundo. A autenticidade acaba morrendo de inanição para que a nossa performance digital continue sendo alimentada. E falando em alimentação, já que estamos usando a metáfora do gado, se a gente está nesse terrário recebendo essas marcas invisíveis o tempo todo, o que exatamente eles estão colocando no nosso coxo? O que a gente está consumindo todo santo dia? Bom, a resposta instintiva seria dizer que é informação. Afinal de contas, nós vivemos na tal da era da informação, né? Claro, é o que todo mundo diz. Mas a distinção que ele faz aqui é o eixo central para a gente entender a nossa exaustão coletiva. Nós não estamos consumindo informação, nós estamos consumindo conteúdo. E a diferença anatômica entre os dois é gigantesca. Sério? Ajuda a desenhar essa linha divisória de um jeito mais claro pra gente, porque no dia a dia, na tela do celular, parece tudo a mesma coisa misturada. Claro. Pensa na informação como um mapa. A informação tem um propósito utilitário. Sabe, ela responde a uma pergunta específica. Ela preenche uma lacuna no seu conhecimento e gera compreensão de fato. Tipo saber qual é a capital de um país, ou como consertar a pia, ou a taxa de juros. Exato. A informação resolve um problema. E o mais importante, ela tem um fim. Você consome aquilo, aprende e segue a sua vida. O conteúdo, por outro lado, ele é desenhado com uma arquitetura completamente diferente. O conteúdo não quer resolver absolutamente nada. Ele quer só te manter lá. Isso. O objetivo central do conteúdo é estimular uma resposta emocional contínua e ocupar a sua atenção pelo maior tempo possível. Ele não responde perguntas, ele cria ganchos emocionais que nunca se resolvem para manter a roda girando. É tipo a diferença entre ler o manual de instrução do carro e ficar assistindo vídeos de briga de trânsito no aplicativo, né? Perfeito. O vídeo da briga não vai me ensinar a dirigir melhor. Ele só vai fazer meu coração bater mais rápido, vai me deixar irritada com a falta de educação alheia e vai me fazer querer rolar a tela para ler os comentários e ver quem tem razão. E aí você passa 40 minutos nisso sem perceber. Exato. Mas isso levanta uma dúvida mecânica sobre o sistema. Por que existe essa preferência tão absoluta pelo conteúdo em vez da informação? Por que jogar essa avalanche em cima da gente que nos deixa clinicamente exaustos, mas de um jeito paradoxal, tipo, completamente viciados e engajados? É porque o sistema tem um predador natural. Um predador. Sim, e esse predador é o silêncio. O silêncio. Do ponto de vista do design de controle social, o silêncio é a falha catastrófica do sistema. É literalmente o único espaço onde o pensamento real, independente, consegue criar raízes. Nossa, faz todo sentido. Se existe silêncio, existe tempo para refletir. E se existe reflexão profunda, o indivíduo fatalmente começa a questionar as premissas do ambiente onde ele está inserido. Então, o objetivo do conteúdo infinito é bloquear a porta. É garantir que o silêncio nunca, em hipótese nenhuma, entre na nossa rotina. Caramba. Então o ruído, toda essa gritaria, não é um subproduto acidental da internet, tipo um efeito colateral.
É a própria ferramenta de contenção. É o cercado do pasto. O conteúdo constante cria uma urgência artificial. Ele dá pra gente aquela sensação falsa de que estamos participando ativamente do mundo, né? Uhum. Debatendo os temas do momento, salvando o mundo num tweet. Exato, mas é só uma roda de hamster. Nada se resolve. Porque se houver resolução, a atenção contínua acaba e a máquina para. O que nos leva para um sintoma terrível dessa engrenagem toda. Esse esgotamento crônico que essa falta de silêncio gera empurra a sociedade para um estado que ele chama de emergência moral constante. Isso, e é uma emergência fabricada. E é muito lógico, se a gente não tem um pingo de silêncio no dia a dia, se a gente está o tempo todo reagindo a estímulos desenhados para chocar a gente, como é que a gente acha tempo para ponderar sobre a ética das coisas? Como é que a gente toma decisões calibradas sobre o que é certo ou errado no meio desse caos? A resposta, nua e crua, é que a gente não toma. A moralidade simplesmente parou de ser algo desenvolvido internamente. Algo esculpido ali com anos de vivência, com os nossos erros, com a contemplação silenciosa. Ela foi terceirizada. Totalmente terceirizada. Ela virou uma exibição externa. Tem uma analogia no material que me pegou em cheio. Aqui a coisa fica realmente interessante. O Rios compara a moralidade moderna a um pin de lapela ou sabe aqueles adesivos de para-choque de carro? Sei, que você só cola e pronto. Isso. É como se a moralidade fosse um figurino prêt-à-porter, já pronto, que você simplesmente veste. Você não precisa mais construir a sua visão de mundo. Você vai lá e assina o pacote do ativista indignado ou assina o pacote do defensor ferrenho das tradições. É um combo. É um combo. E todos os seus posicionamentos para todas as questões complexas do universo já vêm pré-configurados dentro dessa caixa. E se a gente conectar isso ao quadro geral, o aspecto mais perturbador que ele aponta não é nem o fato do sistema oferecer esses pacotes fechados. É a forma como nós reagimos a isso. Nós não ficamos ofendidos pela nossa inteligência estar sendo subestimada. Não mesmo. Fundo alívio. Espera, alívio? Mas por que alguém sentiria alívio em ser transformado num, sei lá, num manequim de opiniões pré-fabricadas? Para entender isso, a gente tem que dar um passo atrás e olhar para a nossa biologia evolutiva. O nosso cérebro de hoje é em grande parte o mesmo hardware que operava nas savanas ancestrais lá atrás. Naquela época, a gente vivia em tribos bem pequenas. Certo. Ser excluído de seu grupo, sofrer ostracismo social, não significava só que você ia passar o fim de semana sozinho se sentindo mal. Significava morte certa. Sem a tribo para te proteger, os predadores te pegavam ou você morria de fome. É uma questão de sobrevivência literal. Exato. O medo do ostracismo é um dos terrores mais primitivos gravados a fogo no nosso DNA. Então, quando a gente pula para o mundo hiperconectado de agora, esse instinto de sobrevivência é ativado a cada segundo na rede social. Ah, a ficha caiu. Se alinhar a um pacote moral que já foi pré-aprovado pela sua tribo digital, arranca dos seus ombros aquela imensa responsabilidade de pensar por conta própria. E o perigo de pensar por conta própria e discordar da tribo. O indivíduo pensa assim: bom, se eu vestir esse figurino aqui, se eu repetir exatamente esse slogan e botar essa hashtag no meu perfil, a minha tribo vai me reconhecer, eles vão ver que eu sou um dos deles e eu não vou ser expulso. É a moralidade operando só como mecanismo de segurança social, uma sobrevivência covarde disfarçada de virtude. Não tem ética real envolvida. Nenhuma. É puramente performático. Mas vem cá, se a gente está só vestindo esses figurinos morais que já vêm prontos, quem é o alfaiate dessa história? Quem é que está lá nos bastidores costurando essas narrativas? Porque aí a gente entra no que ele chama de guerra de narrativas, né? E é aí que a ilusão ganha uma força monstruosa. A dinâmica da comunicação moderna mudou de um jeito que os fatos, os dados reais, viraram meio que irrelevantes. A narrativa engoliu tudo. A mecânica de hoje diz que quando um evento complexo acontece no mundo físico, a história já chega pra gente totalmente mastigada e formatada antes mesmo da poeira baixar. Não dá tempo nem de processar. O quadro é entregue pra gente antes da tinta secar. Exatamente isso. O sistema não relata o que aconteceu de forma neutra. Ele já te entrega um manual de instruções emocional do negócio.
Eles te dizem como você tem que se sentir, de quem é a culpa, o que aquilo significa de forma simbólica e, pior de tudo, de que lado você é obrigado a ficar. Os fatos viraram, tipo, opcionais. Um acessório. E a explicação dele para isso é muito cirúrgica. Ele diz que fatos nus e crus não radicalizam ninguém. Como assim? Imagina ler a ata de uma reunião do Congresso ou analisar a tabela de temperatura de um oceano. Isso não mobiliza as massas, não dá engajamento. Agora, as narrativas sim, porque elas já chegam empacotadas com os inimigos pré-determinados. Elas te dão passe livre, uma permissão social total para odiar alguém. E a nossa complexidade humana é simplesmente apagada nesse processo. Eu fico me perguntando, como é que o sistema lida com o debate político de fato? O Hughes é muito incisivo sobre a tal da ilusão da divisão entre esquerda e direita. Ele bate bastante nessa tecla. Só que, pô, dizer que a divisão política é uma ilusão total soa quase niilista, sabe? As políticas públicas têm impactos reais, econômicos, sociais, na vida de todo mundo. Como é que ele justifica que isso tudo é só uma, como ele diz, segmentação de audiência? É que o argumento dele não é que as políticas públicas não existam ou que elas não afetem a realidade material. A questão é que a polarização espetacularizada em torno delas é um design intencional do sistema. O que eles fazem é pegar identidades complexas e fragmentar tudo em apenas duas tribos muito simplificadas. E que se odeiam. Esquerda e direita. Isso. Eles criam dois mercados emocionais que são perfeitamente previsíveis. A ideia é garantir que as pessoas na base da pirâmide passem a vida inteira brigando de forma raivosa entre si, debatendo símbolos e os pânicos morais da semana. Entendi. Porque enquanto a gente está aqui embaixo brigando por causa de uma manchete ou de uma hashtag, os problemas estruturais de verdade, os problemas gigantescos lá de cima nunca são examinados a fundo por uma população unida. Exato. É a cortina de fumaça perfeita. Isso nos obriga a encarar a política de um jeito bem mais cínico. Porque se a guerra de narrativa serve só para manter a gente lutando por símbolos, enquanto o poder real continua intocável lá no topo, então para que serve a política moderna de fato? O que são as eleições e os debates que a gente acompanha na TV? Para ele, a política institucional moderna abandonou completamente a governança ou a resolução pragmática dos problemas. Ela virou puramente o teatro do poder. Um teatro. Um palco. E como qualquer peça de teatro ou novela, tem papéis super bem definidos, figurinos meio caricatos e uns arcos de conflito que a gente consegue prever a quilômetros de distância. Nossa, o material dá um exemplo muito bom para ilustrar esse teatro. Ele fala daquela roda gigante interminável de escândalos globais. Pensa nos vazamentos de dados de paraísos fiscais. Ou o exemplo que ele cita direto, aquela lista de criminosos influentes do caso Epstein. A mecânica é sempre igual. Sempre. A bomba estoura no noticiário, aí vem aquela onda massiva de indignação na internet. Tem audiências dramáticas transmitidas ao vivo na TV, com os políticos batendo na mesa, apontando o dedo, fazendo discurso inflamado para a câmera. E o que acontece, sei lá, 6 meses depois? Um silêncio ensurdecedor. Zero consequências materiais. Ninguém importante vai para a cadeia, o sistema não muda uma vírgula e as leis continuam cheias daquelas mesmas brechas de sempre. Parece luta livre profissional, aquele pro wrestling americano, sabe? Nossa, é igualzinho. Todo mundo sabe, no fundo, que os golpes são de mentira, que a cadeira na cabeça é coreografada, mas a gente continua lá na plateia, vaiando o vilão e torcendo pelo nosso lutador favorito, porque o espetáculo prende atenção. E o resultado mais sombrio desse espetáculo que nunca acaba é que a gente fica entorpecido eticamente. O Hughes mostra que a corrupção virou um ruído de fundo na sociedade. A nossa bússola original de certo e errado foi magnetizada pela lealdade ao nosso time político. A pergunta diante de um escândalo não é mais, nossa, isso é justo ou é um crime? A pergunta agora é, isso ajuda o meu lado ou prejudica o outro? É triste, mas é a realidade. A política virou essa máquina colossal, calibrada milimetricamente para manter todo mundo ocupado emocionalmente, mas materialmente desinformado. Ocupados emocionalmente e materialmente desinformados é um diagnóstico perfeito. Mas olha, ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça, porque nós somos seres racionais, pelo menos até certo ponto, né? A gente gosta de achar que sim.
Como é possível que bilhões de cérebros humanos continuem investidos numa peça de teatro tão óbvia? Como é que o sistema convence as pessoas a defenderem umas narrativas que, na maioria das vezes, vão contra os próprios interesses delas? Bom, para conseguir essa mágica, o sistema precisa hackear o circuito mais antigo que a gente tem na cabeça. Ele faz isso através das histórias. Mais especificamente, ele sequestra a nossa lógica usando a estrutura mítica da jornada do herói. Peraí, Jornada do Herói? A gente está falando daquele esqueleto narrativo do Star Wars, do Senhor dos Anéis, daquelas mitologias gregas antigas? Esse mesmo. A fiação do nosso cérebro, como a gente falou, é ancestral. Nós não conseguimos processar a complexidade do mundo olhando para planilhas de dados ou análises frias. O ser humano entende a realidade através de mitos e histórias. E o sistema moderno sacou isso. Ele pega toda a complexidade geopolítica, que é super chata, e espreme isso na forma do mito. E a fórmula assustadora de tão simples e replicável, né? Tem sempre um herói que, por pura coincidência, representa o nosso lado e os nossos valores. Tem sempre o vilão, que é caricato, é puramente mal e representa o outro lado. Uhum. E no centro de tudo isso, a peça mais importante, A vítima. a vítima. E o grande pulo do gato aqui é que a função da vítima na narrativa não é ser ajudada de verdade no mundo real. Não. Não. A função dela é servir como a justificativa moral inquestionável para qualquer ação agressiva que o herói decida tomar contra o vilão. Caramba. Então a pessoa sente que qualquer crueldade ou qualquer ódio destilado contra o lado de lá é 100% justificado, porque afinal de contas, eles estão defendendo a vítima em defesa do mito. Exatamente. E o perigo neurológico disso é absurdo. Quando uma notícia de política ou sociedade é enquadrada nesses arquétipos, ela faz um bypass, um desvio gigantesco no nosso córtex pré-frontal. Que é a parte lógica do cérebro. Isso, a área responsável pelo raciocínio lógico, pelo ceticismo, pela nossa capacidade de análise. A narrativa mítica chuta essa porta e vai direto para o sistema límbico, que é a nossa central emocional mais primitiva de sobrevivência e medo. Então é por isso que a gente vê pessoas absolutamente comuns, normais, defendendo uma narrativa de mídia que foi inventada antes de ontem, com uma fúria tão violenta, elas agem como se tivessem testemunhado a coisa acontecendo na frente delas. A neurologia delas simplesmente não sabe a diferença. Emocionalmente, por causa dessa injeção límbica de adrenalina, o cérebro sente que estava lá. E quando a água ferve nesse nível emocional, a ética real simplesmente abandona o prédio. Como o autor fala, a virtude não precisa mais de ação no mundo físico. A moralidade deixa de ser o que você faz para ajudar o próximo de verdade lá na sua rua, no seu bairro, e se torna puramente os símbolos que você posta na rede. Exibir o ódio correto contra o inimigo correto passa a ser celebrado como a maior das virtudes. Porque, no fim das contas, dentro dessa simulação bizarra que a gente construiu, a moeda de troca não é a verdade. Não é o progresso real da humanidade. A moeda é a visibilidade. E toda essa nossa indignação mítica, esse pânico moral, é só uma performance para a gente tentar juntar um pouquinho mais dessa moeda de atenção e não ser expulso da tribo. Olha, ouvindo tudo isso passo a passo, soa como um diagnóstico inescapável, né? Parece a descrição de um sistema perfeito, um presídio sem muros que se alimenta do nosso medo de exclusão. Sim, soa muito pessimista no começo, mas é aqui que a gente precisa virar a chave da nossa conversa. Porque apesar de toda essa densidade sufocante da arquitetura que a gente descreveu, a tese do Hills não termina num beco sem saída. Ele não joga a toalha. Existe uma porta de saída estrutural desse pasto digital que a gente está preso. Graças a Deus, né? Pois é. E o que mais me chamou a atenção no final do material é que a saída não envolve revolução armada, não envolve criar grandes contranarrativas para competir, nem tentar destruir os servidores das plataformas. O primeiro passo, e o golpe mais devastador no sistema, é simplesmente ver a maquinária operando. O Hills fala que é igual descobrir o segredo de um truque de mágica. Quando você está ali na plateia e não sabe como o mágico sumiu com a moeda, você fica encantado. A ilusão te domina. Mas no segundo em que alguém te mostra onde está o fundo falso na caixa, ou aponta o fio transparente puxando a carta, acabou. O truque nunca mais funciona em você.
A ilusão perde o poder sobre a sua mente para sempre. É uma mudança de paradigma, né? A gente para de tentar lutar contra a máquina e simplesmente para de alimentar a máquina. Porque esse sistema todo não exige que você concorde com ele. Ele não tá nem aí para sua opinião. Ele só exige que você reaja. O seu clique de raiva é o combustível. Perfeito. A reação é o produto. Então, quando a gente entende essas ferramentas de manipulação, quando a gente percebe o arquétipo do vilão sendo usado numa manchete só para gerar engajamento, quando a gente vê o figurino moral pré-fabricado sendo oferecido para evitar que a gente tenha o trabalho de pensar, a mágica simplesmente quebra. Você começa a olhar para essa gritaria toda na internet, não como uma grande batalha épica do bem contra o mal, mas só como uma performance absurdamente óbvia e exaustiva. E muito chata, no fim das contas. Ao não reagir, ao colocar uma pausa consciente ali entre o estímulo que pisca na tela e a sua emoção, você corta o cordão umbilical do sistema. A realidade física, palpável, aquela de carne e osso, ela sempre esteve aqui, debaixo do nosso nariz. A gente só permitiu que ela fosse soterrada por essas camadas de ruído e símbolos que não valem nada fora da tela. É a tal da não reação estrutural. Hoje, não reagir aos comandos emocionais do algoritmo é o maior ato de soberania cognitiva que qualquer pessoa pode exercer. Soberania cognitiva. Recuperar o domínio sobre o próprio cérebro. Cara, isso fecha o nosso ciclo de forma perfeita com o que a gente discutiu mais cedo. Porque se a ração desse pasto digital é o conteúdo desenhado para assassinar o nosso tempo de reflexão, e se o maior medo dessas plataformas é o silêncio, porque é no silêncio que o controle evapora e o pensamento independente ganha fôlego de novo, fica aqui a nossa provocação final para quem acompanhou a gente nessa imersão profunda de hoje. É uma boa reflexão para levar para a semana. Próxima vez que uma nova onda de pânico tomar conta da rede social, ou que uma crise pré-fabricada aparecer exigindo que você escolha um lado agora mesmo e exiba sua indignação para o mundo, lembre-se das engrenagens. Talvez o ato de rebelião mais profundo que a gente possa ter não seja bolar o argumento perfeito para destruir o adversário digital. Talvez o ato mais revolucionário de todos seja só bloquear a tela, abraçar aquele desconforto agudo que o silêncio inicial sempre traz e lembrar, aos pouquinhos, como é a verdadeira sensação de pensar por conta própria. Voltar a ser dono da própria mente. Brilhante. E nós agradecemos muito a companhia de todos vocês na nossa imersão de hoje. Continuem sempre observando a maquinaria, desconfiando profundamente dos símbolos e, por favor, guardando um bom tempo para o silêncio. Um abraço e até a próxima!